Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que dê um like, que dê uma curtida, aperte o sininho e ajude a divulgar o TV Linhaça, que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é confusão entre Ana Vitória e Thiago York. Pois bem, deu um bafafá na MPB Carneirinha e a dupla Ana Vitória foi proibida de gravar a música Trevo, que tem um subtítulo Como Tu, né? A música Trevo é de autoria de Ana Caetano, uma das integrantes ao lado de Vitória Falcão, da dupla Ana Vitória, com o cantor Thiago York. Aí Thiago York, que era juntamente com Felipe Simas, não confundir com o ator do mesmo nome, foi cuidar da carreira da dupla de meninas, e aí ele proibiu que Ana Vitória gravasse a música Trevo. E olha que o Thiago York fez uma pequena parte na composição, mas mesmo assim ele detém, ao lado de Ana Caetano, direitos autorais, só que esses direitos autorais ficam sendo alvo de disputa, né? E aí essa disputa de direitos autorais, que é claro, é um fenômeno que ocorre em qualquer tipo de gênero musical, de estilo musical, né, causa conflitos até na chamada música de qualidade, mas isso também mostra o quanto há um sério problema também envolvendo interesses comerciais, tudo, principalmente numa ala da chamada MPB, que é uma ala musicalmente menos expressiva. E devemos nos lembrar da chamada MPB Carneirinha, porque é uma MPB inofensiva, até inofensiva e alegre até demais, num contexto que vem do golpe político de 2016, vê com letrinhas otimistas, alegres, que mais parece uma subjovem guarda, mais metida tropicalista, pós-tropicalista, a hippie, em tudo. E Thiago York, que ainda tem como problema o fato dele ser um pouco parecido com o cantor brega Luan Santana, né? E aí ele também participando dessa MPB cordeirinha, da carneirinha, sem alguma visceralidade que a gente viu, por exemplo, quando em 1967 Milton Nascimento lançou um impactuante primeiro LP que contém a música Travessia, e a gente não vê mais isso, não vê mais aquela MPB que cause surpresa, um Acabou Chorare de uns Novos Baianos, numa versão dos tempos atuais. Uma versão não, num equivalente, digamos assim, né? Um equivalente que fosse causar pelo menos o mesmo impacto, a mesma força artística, aquela coisa orgânica da gente sentir os instrumentos sendo tocados com paixão, com emoção, aqueles arranjos bem feitos, aquelas composições boas, vibrantes, assim, que trazem um frescor, algum vigor. Não se tem mais isso. E aí nota-se mesmo, Ana Vitória, que compactua com nomes da She Music, do Briganejo, vai para os mesmos eventos. É uma MPB assim mais carneirinha, né? E aí vemos também o Thiago York, que deu um sumiço, ele passou por um auto-isolamento, né? Um auto-exílio, mas nada que o faça um novo Belchior, como ele, o próprio Thiago York, pelo menos, ele admite isso, né? E a gente observa, né, nessa MPB carneirinha, né, que há muito visual hippie, há muito visual tipo universitário, mas musicalmente falando, né, a dupla Ana Vitória, tanto a dupla Ana Vitória quanto o Thiago York, quanto os outros nomes como Melim, né, eles se revelam um pouco expressivos, eles
são musicalmente assim, ainda perdidos em uma espécie de tropicalismo para iniciantes, né? São uma geração ainda que fica presa também a uma formação de hits, né? É como, por exemplo, o rock Brasil, que desde os anos 90 para cá não produz uma coisa só de relevante, salvo exceções que evidentemente não aparecem nas 89 Rádio Cidade da Vida. Gente assim que tá fora ali, que mal se encontra no YouTube. E gente tão underground que... Mas são exceções à regra. A música de qualidade existe, há bons artistas e tudo mais, mas eles justamente são os que não têm o menor espaço. Eles não estão no Farofafá, não estão na Rádio Cidade, não estão no Caldeirão do Hulk, não estão no Domingão do Faustão, e nem sequer nos equivalentes supostamente alternativos desses espaços todos. E aí essa briguinha de Ana Vitória com Thiago York só serve mesmo para dar uma visibilidade dentro dessa controvérsia toda, né? Ana Vitória, que é uma MPB tão carneirinha, que é aquela MPB feita mesmo para aceitar todo aquele esquema perverso que a MPB está tendo hoje em dia. Que é o seguinte: o ídolo que quiser ter uma visibilidade maior, o ídolo não, o artista de MPB, né? Ele não é um ídolo ainda, mas um artista de MPB que quiser ter uma visibilidade maior, ele tem que botar uma trilha sonora na novela da Globo. Tem que botar. Eu não sei como é que tá mais esse esquema agora em tempos de pandemia, né? Aí tudo complicou para a vida dos brasileiros. Tudo ficou complicado. No resto do mundo também, mas no Brasil ainda mais complicado, diante de um Jair Bolsonaro que não quer adotar medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, essa MPB, então, carneirinha, que aceita tudo, que se for possível, aceita até gravar com Marília Mendonça, até com Nego do Borel, se for preciso, essa MPB cordeirinha, ela só vai ter que viver dessa polêmica mesmo, no caso de Ana Vitória e Thiago York, né? Thiago York parece pelo menos um pouquinho mais esforçado, né? Como agora passaram assim esforçados os antigos nomes do MPB carneirinha, a Tulipa Ruiz e o Marcelo Genesi, que agora estão tentando fazer algo mais do que aquela sub-jovem guarda pós-tropicalista que essa MPB carneirinha faz, que mais parece um pop adulto estadunidense, mas à maneira brasileira, com letras em português. É mais um sub-rock nacional, né, que é bastante inócuo. Às vezes é bonitinho, ele é fofinho, mas é inócuo, não tem aquela força que a gente espera de uma MPB grandiosa que há muito tempo não se faz. E aí vemos essa situação, inclusive num Brasil de grande crise, né? Pelo menos já se começa a criticar toda aquela bregalização depois que aqueles 14 anos de campanha do chamado combate ao preconceito, da intelectualidade pró-brega, já começou a se desgastar. Os intelectuais já começaram a ser considerados chatos com isso. Todo aquele papo cabeça em prol do funk, todo aquele papo cabeça já está torrando o saco. Quando vemos que o funk não se mostrou com 1/1000 da genialidade que antropólogos, documentaristas e jornalistas culturais tentaram dizer. Porque o funk, musicalmente, é um grande lixo. E mostra também que os membros do funk, né, eles não passam de reaças, consumistas, mercenários, tudo de ruim em relação à música brasileira, né? Então, e quanto ao futuro da MPB, realmente não será Ana Vitória nem Thiago York
que irão sinalizar o futuro da nossa MPB. A gente fica esperando, talvez, as mudanças das estruturas nacionais do pós-pandemia, né, começarem a se desenvolver, né, uma reestruturação social para tirar essas forças nefastas que destruíram a nossa cultura, destruíram a mobilidade urbana, destruíram a mídia, estragaram com o establishment do país em todos os sentidos. Vamos ver se na pós-pandemia essa reestruturação cria alguma coisa um pouquinho mais benéfica para os brasileiros. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, fiquem em casa, não se arrisquem a se expor ao coronavírus, só saiam quando for estritamente necessário. Um grande abraço e até lá!